Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise que desenha um cenário, olha, bastante preocupante. A ideia é entender como um conflito regional, focado ali na infraestrutura de energia, poderia simplesmente incendiar a economia do mundo todo. Essa citação da análise já resume tudo, né? O que está em jogo é muito alto. Não se trata mais de uma demonstração de força, de dissuasão. A grande questão é: será que o sistema de energia que move o mundo moderno aguenta o tranco de virar o próprio campo de batalha? Bom, vamos entrar de cabeça nisso. A análise parte de uma sequência de eventos muito, mas muito específica, que, segundo a fonte, muda completamente as regras do jogo. E olha só como tudo acontece numa velocidade impressionante. Começa com assassinatos direcionados e, de repente, em menos de 24 horas, já viram um ataque direto à infraestrutura de energia que é vital. É esse bate-rebate, esse ataque e contra-ataque que dá o pontapé inicial para uma reação em cadeia que a gente vai desdobrar aqui. É fundamental entender a importância desse primeiro alvo. South Pars não é um lugar qualquer. É literalmente a espinha dorsal da economia iraniana. E mais, como ele é compartilhado com o Catar, um ataque ali mexe com toda a região e, claro, com o mercado global de gás. Para a análise, foi o cruzar dessa linha que mudou tudo. E essa mudança nas regras leva direto para a resposta do Irã. E não é só uma retaliação, não. O material de origem descreve isso como uma virada de chave, uma mudança total de doutrina. A lógica aqui é brutal, simples e direta. A mensagem iraniana, na interpretação da análise, é: se o nosso sistema de energia for atacado, então o ecossistema de energia do Golfo inteiro vira alvo. Ninguém mais está seguro. Acabou a imunidade. E veja bem, não é uma ameaça vazia. A análise aponta para alvos de altíssimo valor, como Ras Laffan no Catar e Ras Tanura na Arábia Saudita. Estamos falando dos maiores centros de exportação de gás e petróleo do planeta. Portos cruciais. Basicamente, os nós centrais de onde sai energia para o mundo todo. Então, o ponto central aqui vai muito além de danificar uma refinaria. O objetivo é atacar o sistema circulatório que mantém essas nações de pé. Pensa bem, sem energia, não tem dessalinização de água, não tem eletricidade, e o dinheiro do Estado que vem disso seca. É uma ameaça à própria existência. Com essa nova doutrina e ação, a análise mostra como o sistema da região, que é todo interligado, começa a se quebrar, a fraturar sob a pressão dessa guerra focada em infraestrutura. O Iraque é um exemplo perfeito desse efeito dominó. Dá uma olhada nos passos. O ataque a um campo de gás no Irã leva diretamente a apagões e instabilidade social no país vizinho, que depende totalmente daquele gás. Uma ação em um ponto da rede gera uma crise enorme em outro. É exatamente isso. A geografia da energia não liga para fronteiras políticas. Ela segue gasodutos, cabos, rotas de navios. É por isso que um conflito de energia que começa numa região vira muito rápido um problema de todo mundo. Agora vamos em frente para ver como essa fratura regional se transforma, segundo a fonte, num choque que sacode a economia do mundo inteiro. O primeiro sinal, o mais óbvio, é o preço do petróleo. A análise aponta que o barril do tipo Brent dispara para $110. E os mercados não reagem só à oferta e demanda do momento, mas ao medo. O medo do que pode acontecer em seguida. E não é só o petróleo, não. A ameaça ao GNL, o gás natural liquefeito, é tão séria quanto. Como o gráfico mostra, o Catar é o maior polo de GNL do mundo. Com ele sob ataque, a análise indica que quase 1/5 de todo o gás disponível no planeta fica sob ameaça direta. Imagina o impacto disso em países da Ásia e da Europa que dependem desse fornecimento. Esse choque vai se espalhando por vários canais. Preços de energia nas alturas, custo de transporte e seguro disparando, inflação. Tudo isso gera pânico em países que precisam importar energia e pode até jogar lenha na fogueira da instabilidade política em nações que já estão divididas. Com a crise se espalhando tão rápido, a análise termina olhando para o xadrez geopolítico. E olha, não tem nenhuma solução simples na mesa para as grandes potências. Aqui o estudo descreve um beco sem saída, sabe? De um lado, os Estados Unidos ficam meio que amarrados. Não dá para simplesmente sair, porque pareceria um abandono dos parceiros, mas ficar significa arriscar uma guerra longa, cara. Um desgaste enorme. E do outro lado? Bom, as autoridades de Israel, de acordo com a fonte, conseguem uma vantagem tática ali no curto prazo, porque forçam todo mundo a pensar só em guerra. Mas o próprio texto chama isso de uma vantagem venenosa. É como a vantagem de um incendiário. No fim das contas, a conclusão que o material apresenta é bem sombria. O conflito vira uma espécie de fornalha, sendo alimentada por todos os lados. E o resultado é um cenário onde não tem vencedor.
Só existem diferentes níveis de perda, para a região e para o mundo inteiro. E isso nos traz de volta àquela pergunta inicial. A análise nos deixa com essa questão, que é poderosa. Se a infraestrutura que sustenta a economia global vira o próprio campo de batalha, será que o sistema, como a gente conhece, consegue sobreviver? É uma reflexão e tanto. Obrigado por acompanhar.